Olá, sejam bem-vindos à nossa websérie Entre Vidas e Lembranças. Nesse primeiro episódio, iremos conversar com a psicanalista, farmacêutica e estudante de psicologia, Cristiane Cabral, sobre a gestão do luto, um processo que é complexo e muitas vezes desafiador. Cristiane, muito obrigada por sua presença hoje conosco e queria começar perguntando o que é o luto e qual a sua função? Olá, Paula, eu quem agradeço. Olá a todos e todas. Então, o luto, ele é um processo emocional que vai lidar com a perda do enlutado. E a sua principal função é justamente que o enlutado, dentro do seu processo, ele acolha essa dor e comece a conviver, a entender nessa vivência, a partir daquele momento que ele perde o ente querido, como ele vai gerenciar a sua vida a partir dali, a sua rotina, como ele vai começar a conviver na ausência daquela pessoa, daquele ente querido. É verdade, passar pelo luto envolve muitas emoções. A psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross, em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, de 1969, descreveu os 5 estágios do luto, que é a negação, a raiva, a barganha ou negociação, a depressão e depois a aceitação. Todos que estão vivendo o luto passam por esses estágios? A primeira pergunta que eu queria te fazer. E a segunda é, eles ocorrem sempre nessa mesma sequência? Então, Paula, não necessariamente. Essas fases do luto, embora a gente compreenda que elas existam, elas não acontecem nessa sequência e nem não necessariamente o enlutado vai passar por todas elas. É muito singular. Vai depender muito de como o enlutado ele acolhe aquela dor. Vai depender do seu ente querido que se foi, vai depender da ligação que ele tem com aquele ente querido. Então, essas fases, elas não acontecem na íntegra e também não na mesma sequência. É verdade, o luto, ele é a consequência do amor, né? Quanto mais amor, maior o luto. Exatamente. Né? Então, essas fases, elas dependem muito também de todo esse contexto, como você disse, perfeito. Para o Complexo Salvatore, o mês de janeiro é o mês da saudade. E a gente sabe que saudade e luto estão intrinsecamente relacionados. Como podemos lidar com esse sentimento, Cristiane? Então, Paula, primeiramente é reconhecer. É reconhecer esse sentimento como algo que é verdadeiro, que existe, que está ali com a pessoa. Esse é o primeiro passo. Depois que você reconhece esse sentimento, é buscar formas de lidar com esse sentimento e com a dor que a ausência da pessoa traz. Estabelecer com você rituais de despedida. Tem muitas pessoas que no luto, além da dor, sentem também culpa, porque não se despediram da forma que deveriam, e isso, durante muito tempo, fica ali com aquela pessoa. Então, ela começar a pensar nela, no sentimento que ela tem, que a pessoa se foi e que ela fica, e que dali ela precisa iniciar ou reiniciar uma nova vida, reiniciar uma nova rotina, ela precisa se despedir de quem foi, para que a vida dela ganhe sentido a partir dali. Porque a dor do luto, ela existe, mas ela precisa partir em algum momento. O que vai ficar, como você mesmo disse, é a saudade. Essa não tem como, ela vai ficar para a vida inteira. E como é que o enlutado ele pode trabalhar essa saudade? Nas memórias. Ele vai ter sempre aquela memória daquela pessoa que se foi, mas ela não precisa ser com dor. Sim. Ela pode ser de uma forma mais positiva. Então, ela busca rituais de despedida, ela se apega, eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de religiosidade, espiritualidade. Ela busca a espiritualidade para que ela possa passar por esse processo e conviver com ela mesma. E, principalmente, a gente está falando aí em tempos de pandemia sobre saúde mental, o autocuidado. Sim. Ela vai começar a se olhar e ver nela aquilo que está além daquela dor de quem foi, para que não saia de uma dor para uma melancolia, por exemplo, para um estágio depressivo, né? É muito interessante você estar falando que muitas vezes as pessoas pensam que o luto tem cura, né? Na verdade, o que a gente tem o que precisa parar é a dor, né? A dor do luto, mas o luto é eterno, Isso. né? Porque a saudade é eterna. E uma das missões, inclusive, do Complexo Salvatore é eternizar memórias, né?
e homenagear essa vida dessa pessoa que se foi. Porque a gente, como você mesmo disse, é muito importante esses rituais de despedida. E por isso que a gente percebe que na época da pandemia, que não foi possível ter todo esse ritual, como pessoas sofreram e tiveram dificuldades, inclusive, na ressignificação do luto. Não é verdade? Sim, perfeito o que você traz. Na pandemia ficou muito evidente como é importante a gente se despedir do outro. E foi o que menos aconteceu, as pessoas não puderam se despedir. E essa dor está até hoje, né? E ela afeta a saúde mental de cada um. Uma vez eu ouvi algo muito interessante, que é, só existe o luto se houver alguém que partiu e alguém que ficou. Aí você vai falar, mas isso é tão simples, né? Claro que é isso, mas às vezes no dia a dia a gente não tem essa percepção, porque tem alguém que foi e alguém que fica, e quem fica precisa seguir. Verdade. E muitas vezes as pessoas perguntam quanto tempo dura o luto, como eu disse que o luto é eterno. Por exemplo, minha mãe faleceu tem mais de 35 anos. Até hoje eu sinto luto por ela, até hoje eu sinto saudade, até hoje quando eu lembro, tenho alguma lembrança, às vezes os olhos marejam, né? Então meu pai também já faleceu tem 5 anos, então não existe cura, não existe tempo, não existe prazo, não existe nada. O luto é o amor que fica. E por isso que quando você trouxe a questão das fases, a gente fala da singularidade, né? Por isso que ela é muito singular e particular. Não cobrar o outro pelo tempo do luto também é importante. E dentro do grupo Luto pela Vida do Salvatório, eu percebo muito esse carinho de vocês e esse cuidado, né? São pessoas em tempos diferentes e todas elas são respeitadas naquele tempo que elas têm. Porque você pressionar alguém, não, já foi, esse tempo já está suficiente, né? ainda assim, não, esse tempo é do outro, é de quem está vivendo o luto, é do enlutado. E ele precisa viver esse tempo no tempo dele. O tempo é dele. Né? E a sociedade nos cobra ainda muito sobre essa questão desse tempo de luto. Você falou agora, né, da sua mãe, 35 anos, do seu pai, 5. Meu pai faleceu há 10 anos, mas até hoje eu sinto a presença dele, a saudade. Mas não tem mais a dor. Exatamente. É a saudade. E eu já começo a rir. Né, quando eu pego fotos dele, quando eu lembro ele era muito piadista, quando eu lembro desses momentos dele, ele traz risadas para mim. E às vezes a gente pensa, nossa, você ri? Claro que sim, a vida continua. Exatamente, e a gente entende essa ressignificação quando a gente sente essa saudade, tem esse sentimento, mas nós seguimos. Sim. A vida segue, né? A vida não para. Então é isso. Cristiane, muito obrigada por esse momento de partilha, foi muito especial estar aqui com você hoje. Paula, eu que agradeço a todas e todos que estão nos assistindo. Também convido vocês a olharem para si, a buscar a melhor forma de viver esse luto. Não é um momento fácil, a gente sabe que é difícil, mas há vida após o luto. Muito obrigada. A gente que agradece. Então, pessoal, no próximo episódio da nossa websérie, falaremos sobre memórias e homenagens no processo do luto e superação da saudade. Até lá!